Eu vou apresentar a capela, não vou ficar muito preso, né? Mas os objetivos muito importantes que se fale. É analisar o acervo fotográfico de Heraldo Gadelha, de 24, com foco na sua memória política. Então, como é que esse trabalho surge? Esse trabalho surge de uma forma muito inusitada. Um dia eu estava em casa e aí chega um senhor na minha casa e disse: "Você é historiador, né?" Eu pensei: "Sou. Eu tenho algo para lhe dar." Aí me dá um acervo com mais de 500 fotografias preta e branca da década de 60. E aí eu tenho aquele susto, né? E fazia sim, e dá mais de 500 fotografias virgens, inéditas, sem nenhum estudo, sem nenhum tratamento. E aí me debruço sobre, né? Aí fui descobrir que ele encontrou extraviada na casa de Heraldo Gadelha, que havia sido prefeito de Santa Rita, na Paraíba, que é a cidade que eu moro. E aí as pessoas em condição de rua entraram, extraviaram o acervo e ele encontrou e levou para mim. E Heraldo estava vivo ainda, né? Que ele desencarnou em 2019. Fiz contato com Heraldo, com a família, eles não tinham mais acesso, já tinham se mudado para a capital, não tiveram acesso ao acervo e eu guardei aquela relíquia. Quando a discente Adriane decidiu fazer um trabalho, né, e queria fazer algum trabalho sobre memória, sobre arquivo privado pessoal, eu apresentei o acervo de Heraldo e aí resultou nesse trabalho. E aí, quem foi Heraldo Gadelha? Esse sobrenome de família, Gadelha, é de uma família tradicional muito rica da Paraíba, né? Então ele era uma pessoa muito importante para a sociedade política paraibana, foi prefeito de Santa Rita de 63 a 68, foi deputado estadual, vereador e foi suplente de deputado federal. De uma família muito abastada, que o pai trabalhava nas usinas, né, da oligarquia santarritense. Mas ele saiu diferente, né? Quer dizer, os três irmãos, eles dois e a irmã, saíram totalmente diferentes dos antepassados. Ele era uma pessoa que tinha um compromisso social muito grande, e aí é uma coisa dele mesmo. Né? Para vocês terem ideia, ele fez o curso de Direito em Alagoas, porque na Paraíba nem existia o curso de Direito no tempo que ele fez. Uma pessoa que nasceu em 24, né? E aí foi professor de História, uma pessoa muito sensível. E quando ele foi prefeito, de 63, aí vem a ditadura, a 68 vem a ditadura e aumenta os mandatos, né? Então foram 6 anos. Só que ele, além de populista, ele tinha um pé no comunismo. Então ele recebeu o título por lá de Che Guevara da Várzea, e era uma pessoa totalmente à frente. E a família sofreu perseguições na ditadura, ele, a irmã dele, Rita Gadelha, mas ele foi escapando. E aí o que nós achamos mais interessante, que justificou essa pesquisa, é que a partir da sua sensibilidade, ele registrou 6 anos, né, do seu mandato, ele registrou o cotidiano da cidade. Então você vai ter fotos de inaugurações de escolas, de ruas, de pontes, mas você vai ter fotos também do cotidiano, das pessoas trabalhando no matadouro público, das pessoas espantadas com a cobra que foi morta, de uma pessoa, do popular na rua. Então ele foi registrando as ruas, os monumentos, mas também as pessoas. E esse registro, que é um trabalho etnográfico belíssimo, né? A partir da fotografia, conseguiu registrar, demarcar um tempo da história política de Santa Rita. E aí foi um trabalho muito trabalhoso, porque nós tivemos que identificar pessoas que já não estavam mais aqui, né? E através da memória oral da família Gadelha, contribuiu muito para o trabalho. Mas ninguém tinha feito um trabalho acadêmico ainda sobre Heraldo, né? Tinha um artigo numa revista e nós conseguimos também, através da documentação das fotografias, fazer essa ponte, fazer esses links, e descobrimos que Heraldo realmente era um homem muito sensível às causas sociais. Dentre a sua gestão, os grandes acontecimentos, ele deu a folga no domingo às pessoas que trabalhavam no mercado público.
Então, o domingo era fechado para que as pessoas feirantes pudessem descansar. Só que as pessoas precisavam trabalhar, né? E essa herança maldita que nós temos do colonialismo, as pessoas não descansam quando estão, elas não se permitem o ócio, né? No dia de domingo elas trabalham, principalmente as pessoas que trabalham no comércio. Então elas criaram a Feira do Ralabucho, né? Por que Feira do Ralabucho? Porque ficava numa rua muito estreita e as pessoas passavam ralando uma na outra. E aí no domingo, especificamente, elas traziam os balaios, traziam as galinhas para vender peixe e vendiam isso ao ar livre. Então quem não pôde ir à feira até o sábado, no domingo, era o Ralabucho. E, dentre outras coisas, ele substituiu os postes de madeira pelos postes de alvenaria, calçou algumas ruas, inaugurou escolas. E como ele era populista, os comícios de Heraldo Gadelhas, ele lutou, ele pediu que todo mundo levasse um ramo verde. E aí, nas passeatas dele, da campanha e pós-campanha, as pessoas iam com avencas, lírios, tinha até que levasse troncos de bananeiras fininhos. Então as fotos, né, assim, visualmente é muito bonito. As pessoas tudo com verde na mão. E aí ele foi crescendo, a sua popularidade foi crescendo. Quando ele casou com Dona Nilda Gadelha, no dia do casamento, ela está viva, né? Ela tem quase 90 anos, muito lúcida, entrevistamos ela. E ela disse, no dia do casamento, eu fui a única noiva que não teve direito a um bolo, porque a população toda queria assistir o casamento. Isso na década de 60, de frente à igreja matriz, a multidão que não conseguia entrar aguardava. Se fosse hoje, teria um telão, né? Então a multidão aguardava ela entrar de noiva e sair, né? Então, se fosse hoje, não só teria um telão, também teria uma live, né? E aí ela disse, eles tinham uma família rica, mas ela não pôde fazer festa, porque ela disse que não seria justo ela fazer uma festa para um grupo pequeno e a população toda vestiu roupa e foi lá esperar ela casar. E aí eu fico impressionado com a cena, tem as fotos do casamento, né? E durante a nossa entrevista com ela, foi quando a gente foi, né, a partir da memória oral, ela se emocionou muito com as fotos do casamento. Tinha numa ceva, ela tem em casa, mas tinha numa ceva as fotos do casamento. Então, na hora que a gente está entrevistando ela, ela começa a chorar quando ela vê aquelas fotos, muito bonita. E aí ela disse que quando sai, que termina o casamento, a praça inteira aplaude ela. E ela vai passar a lua de mel no Recife, né? Porque ela não podia ficar ali, ela não tinha como receber as pessoas. Então ela foi ovacionada na chegada e na saída. Uma das curiosidades que eu achei mais interessante, eles tiveram um casal de filhos. Como toda família tradicional, repetia os nomes de família, né? Heraldo Júnior, aí a filha Nazaré, neta, e assim ia. Eles disseram, os filhos, no dia da entrevista, que todo ano, no aniversário de casamento de Heraldo com Dona Nilda, os filhos, né, encomendavam um bolo, alguma coisa, para quando os pais chegassem do trabalho, eles recepcionaram. Ela vestiu o vestido de noiva da mãe e ele vestiu o terno do pai. E aí quando os pais chegavam, o pai e a mãe chegavam, eles estavam vestidos representando os dois e eles comemoravam o aniversário de casamento. E disse que fizeram isso até quando o vestido de noiva deu nela. Porque aí depois que ela ganhou peso, aí não tinha mais como vestir o vestido de noiva, aí eles pararam, né? E aí, Heraldo foi uma figura, ele criou um posto de saúde, um posto telefônico no bairro Popular e precisava ir ao médico, aí ia lá na casa de Dona Lidil, o telefone era dentro da casa dela. E aí ela acordava a qualquer hora, né, e para acionar também a ambulância, né, para levar as pessoas para um médico. Então, Heraldo Gadelha era populista, ele é uma figura meio controversa, porque ele vem das oligarquias usineiras, né, de uma elite política muito abaixada, era populista, mas com o pé no comunismo também. E aí, uma figura muito emblemática, por assim dizer. Foi professor de História, voluntário, porque ele não tinha nenhum curso de História ainda na UFPB, e aí ele, como advogado, exerceu, né, a profissão e registrou seu tempo na sua cidade, né, não apenas os seus feitos.
Então não tem muita, dentro das imagens, nem sempre nós conseguimos destacá-lo, porque ele não era uma figura cêntrica. Então ele está mais no cotidiano misturado com as pessoas, né? Viveu muito, desencarnou em 2019 com 95 anos. Achei interessante que ele nasceu em casa com uma parteira e ele faleceu em casa também, acompanhado por médicos da Unimed, né? Ele nem nasceu nem morreu no hospital. E tentou muito voltar para a cena política, mas o seu modelo já era considerado ultrapassado e as pessoas não mais absorveram, né? Mas foi uma figura que deixou uma grande representação política na cena de Santa Rita e da Paraíba, porque ele foi da Assembleia Legislativa, quase da Assembleia Federal, né? E teve um jeito diferente de governar. Então, se nós não tivéssemos salvaguardado esse acervo fotográfico que a Adriane trabalhou com muito esmero e que ela pretende desenvolver a pesquisa dela de mestrado em breve, quando ela entrar num programa, ela vai analisar as fotografias, porque para o TCC não tinha como analisar aquele acervo tão rico, né? Então nós fizemos a trajetória, né? Nós fizemos um levantamento da trajetória de Heraldo para posteriormente analisar as fotografias. E aí as fotografias dá pano para as mangas, porque é um acervo muito rico. Apesar de ter ficado na casa abandonado da família e ter sido extraviado, as fotografias, em sua maioria, estão em ótimas condições, todas em preto e branco, né, naquele papel resistente, né, e um acervo muito rico. As considerações finais é que o acervo do prefeito Heraldo Gadelha contribui para uma análise da história política de Santa Rita, né? Um prefeito que conseguiu fazer a diferença numa cidade que tinha uma tradição oligárquica da usina muito forte, né? E que a salvaguarda desse acervo, ainda que não tão intencional, porque eles abandonaram, né, de certa forma, mas nós conseguimos achar esse tesouro e trazer para a academia e disponibilizar, né? Então eu agradeço a organização do evento, em especial a professora Zeni, com quem eu tenho contato. Nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa, GCIMP, da UFPB, e agradeço à família de Heraldo Gadelha por ter aberto as portas para nós, né, para mim, para a Adriane. E agradeço àquele rapaz que me levou a ser, nem dele eu gosto, né? Não tinha nenhuma simpatia por ele, mas no dia que ele chegou com o acervo, mudou um pouco, né? Então, eu considero que nós somos escolhidos e escolhidas pelas pesquisas, né? Muito antes de escolhermos. Porque quem imaginaria que eu ia receber um acervo daquele, né? E que a Adriane abraçou. Muito obrigado. Conforme combinamos, nós não conversamos às 10 horas e pouco, porque houve o atraso. Então vamos prosseguir, pelo menos são meio-dia.